Salve da igreja com o Pai do Senhor. Amém. 1 Coríntios capítulo 11. Amém? Todos já acharam? Vamos orar? Amém. Muitos oram pela palavra, mas a palavra não precisa de oração. Quem precisa de orações são os nossos irmãos e aqueles que estão em iminência conforme a palavra do Senhor. Amém? Amém. É assim, não é? Porque nós mesmos, quem quiser que ore para nós, ore por nós. Por quê? Porque nós oramos para o nosso próximo. E o nosso próximo, como está escrito, deve orar para nós. É assim, não é? Se não tiver nessa hora ninguém orando por nós 5 aqui, certamente isso é uma falta. É assim, não é? Mas como o Senhor sabe todas as coisas e nós não, vamos clamar pelos irmãos aqui nessa hora? Amém. Em nome de Jesus? Vamos lá. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eis-nos aqui nessa hora, nessa noite de hoje, meu Pai, para clamar a Ti, já clamando em nome de Jesus, que o Senhor visite nossos irmãos em Cristo Jesus em toda a terra, meu Pai. Sim, em todo o mundo, aonde tiver um, meu Pai, ali, ajoelhado, deitado, em pé, do jeito que tiver, meu Pai. O Senhor olha nessa hora para este. Se tiver caído, levanta, meu Pai. Dê forças, nós te pedimos, dá vigor, dá saúde, meu Pai. Tiver cansados, anima, meu Pai, em nome de Jesus, estende as tuas mãos e põe de pé. É assim que nós pedimos a Ti em nome de Jesus, meu Pai. Se porventura estiver em perigo, meu Pai, nessa hora, Senhor, livra o Senhor, livra de todo o mal, em nome de Jesus nós te pedimos. Se estiver doente, meu Pai, leva a saúde, meu Pai, porque é só Tu para fazer isso, meu Deus. Nós te pedimos em nome de Jesus, só o Senhor para curar e para sarar, para dar vigor e para dar saúde, e assim também para dar riqueza, Pai, tanto as espirituais como também as materiais, como se vê no dia de hoje, através dos Teus filhos e Tuas filhas, Pai, que no tocar de Suas mãos, que nos seus pedidos de oração e nessa hora, o Senhor olhe para cada um e atenda os seus pedidos, como também os nossos, por amor do Teu nome. Olha para cada um, Deus, dos Teus filhos que congregam aqui nesse lugar, em nome de Jesus. É o nosso pedido aqui, meu Pai, para dar força, para dar vigor, para dar saúde, para fazer lembrar da Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, é a nossa petição que fazemos a Ti, meu Pai. Dá-nos sabedoria e inteligência, abra aqui todo o nosso entendimento, como também o deles, meu Pai. Sim, de todos quantos Te buscam, Pai. Quer sejam de perto, quer sejam de longe. Nós Te pedimos em nome de Jesus e já Te agradecemos, Deus. Muito obrigado. Amém e amém. Glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1 em diante. Amém. Diz assim o apóstolo Paulo, e agora nós imitando a ele: sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Então você vê que Paulo aqui, ele não está se achando, nem se exaltando, nem se ensoberbecendo. Ele está falando assim: irmãos, para o bem vosso, imite o que eu falo e imite o que eu faço, porque fazendo isso, você estará conforme a palavra do Senhor. E é assim mesmo que está escrito, né? Que nós temos que imitar os apóstolos e os profetas, porque se nós não fazer isso, certamente nenhum de nós vai alcançar. É assim, né? Nenhum de nós vai alcançar a salvação, se nós não sermos imitadores, não somente de Paulo, mas também de Pedro, mas também de Tiago, mas também de João. E se for buscar para hoje, muitos vão falar assim, puxar a sardinha, como se diz, né? Tudo para o lado de João, porque segundo eles falam, é o apóstolo do amor, né? Que o Senhor tinha um xodó com ele, mas com os outros também. É assim, né? Porque a todos nós o Senhor amou igualmente, como também aos apóstolos. Mesmo amor, com grande amor o Senhor nos amou. Amém? Então nós não, ainda que alguns sentem ciúmes, né? Mas é bom mesmo estar nos braços do Senhor, né? Porque João esteve. É assim, não é? Mas nem por isso os outros apóstolos tiveram ciúmes, não.
E tem pregadores que pregam que quando João estava ali, aí Pedro falou assim, pergunta para o Senhor, né? Tipo assim, com ciúme. Nada disso. Ali é um privilégio que João teve. Mas e outros privilégios que João não teve e Pedro teve? Olha os privilégios que João teve, que Pedro teve, que João não teve, que apóstolo Paulo não teve. A própria sombra passar através de um morto e ressuscitar. Sem um homem orar, sem um homem tocar a mão, sem um homem abrir a boca. Viu que privilégio? Viu? Quer mais ainda? Olha que privilégio. Eu preferiria, se fosse escolher assim, eu preferiria o de Pedro. Porque o homem diabrado era só a sombra passar. Viu, irmão? Tremendo, né? Era como mover das águas, né, irmão? Né, irmão Danilo? Né, irmão Ronaldo Marceli? Né? Porque ao mover das águas, o primeiro, mas só que ainda foi até bem mais ali ainda, né? Por quê? Porque ali era um homem vivo, não era um anjo. Ali era um homem de Deus, passando num certo local, e aonde ele passava, a sombra dele curava, sarava, ressuscitava, expulsava demônios. Isso é incrível, hein? E se porventura tivesse algum paraplégico, ele se levantava. Glória a Deus! A gente fala isso com certeza. Por quê? Ressuscitava morto. E um paraplégico era dificuldade? E fazer um mudo falar também a própria sombra era dificuldade? Era difícil? Não. Há alguma coisa difícil para que o Senhor opere? Não. Ou deixe de operar? Não. Assim não é? Nós que temos que ser conhecedor, observando bem as palavras do Senhor. Como também nós observamos as palavras dos homens, quando nos dirige. Porque hoje mesmo, eu tive 2 pensamentos, e todos os 2, na verdade de ontem para hoje. Todos os 2 o Senhor me concedeu. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Todos os 2. Agora só falta eu fazer o que eu tenho que fazer. Sabe o que aconteceu comigo hoje? Ganhei 2 traíras fresquinhas, desse tamanho. Vou comer e não vou dar para vocês. Vocês não vão estar aqui? Entenderam? Podia fazer uma reunião para comer. Não, deixa outro dia a reunião. O partido põe é quarta-feira. Entendeu? Ainda consigo lembrar agora do Senhor, que o Senhor fez ali, um pão na brasa na hora, ainda fritou o peixe, quer dizer, assou o peixe na brasa na hora, e deu para o discípulo. Louvado seja o Senhor. Mas pode deixar que em breve nós vamos comer um peixe aqui assado, frito, amém? Feito diretamente do fogão a gás. Amém. Vamos lá para a palavra. Então aqui a palavra do Senhor, através do apóstolo Paulo, fala assim: irmãos, me imitem. É assim, não é? É um pedido: sede meus imitadores. Gente, é difícil imitar Paulo? Só é difícil imitar Paulo nos prodígios, sinais e maravilhas, porque, não é assim? Porque não dependeu de Paulo, dependeu de Deus. Mas imitar Paulo, isso não é difícil não, gente. Na palavra não. Isso mesmo. Imitar Ronaldo no volante ou no guidão da moto é difícil? Aleluia. Né? É difícil? É difícil imitar o Danilo numas boas ações? Não é difícil, né? Tem muitas coisas que a gente coloca dificuldade, né? Tem muitas coisas que a gente quer colocar dificuldade, aonde não há dificuldade. Imitar o pastor Raimundo não é difícil. Agora o duro é assim, como é que vocês olham para mim e me vê? Não, gente.
Como é que eu vou imitar o Moisés? Como? Se eu for imitar o Moisés, eu tenho que imitar ele do jeito que ele faz. Não adianta eu querer inventar. E também não adianta eu querer ser mais do que ele. E nem menos. Só basta eu imitá-lo. Isso é difícil? Ué, tem pessoas aí que, para poder ganhar o bem, faz isso aqui, ó, vai, aqui, ó, imita, os carros param tudo para ele passar, essa não é? Outro vem, e os carros param, ué, e imitar Paulo agora é difícil? Imitar o pastor Raimundo é difícil? Claro que não. Claro que não. Imitar o homem de Deus não é difícil. Não é difícil. Imitar uma mulher de Deus não é difícil para quem é mulher. E para quem é homem, também imitar uma mulher de Deus não é difícil não. Porque a mulher de Deus e o homem de Deus é a mesma coisa. Mesma palavra. Olha só se nós fosse imitar a Dorca. Aleluia, isso ali. Hã? Viu? Imitar a irmã Dorcas. Morreu, chamaram Pedro e ela reviveu. Por que ela reviveu? Porque as esmolas dela, diz a palavra do Senhor, foram chegadas diante de Deus e Deus está vendo tudo. Viu? Verdadeiramente, quando o homem morre, o Senhor Deus recolhe o espírito da pessoa. Você vê que ali é devolvido na hora. É só Pedro orou, o espírito foi devolvido. Lembrei também de Elias. Foi só ele orar, o Senhor Deus devolveu o espírito que tinha acabado de sair do menino. Aquele que orou e o Senhor parou, né? Viu também? Mesmo profeta. Orou e o sol parou, a lua parou. Vou ensinar para vocês aqui como observar bem a palavra do Senhor, como sempre vocês. Percebeu que se a terra estivesse girando, ele falaria assim, ó: terra, pare de girar, até que eu mate todos os inimigos do Senhor. Não seria assim? Não, mas ele falou assim, ó: sol, pare de em tal lugar. Lua, tu também, pare em tal lugar. Josué. Então você vê, ele ordenou os dois, sol e lua. Viu? E deram-lhe ouvido. Mas não é que elas escutaram. É o Senhor que ordenou. Através da boca do profeta, do apóstolo, do pastor, do varão, da varoa. Porque isso ainda hoje pode acontecer conosco. Se nós tivermos tamanha fé. Não busque querer fazer coisas que a sua fé não alcança. Amém? Não busca. Mas o que a sua fé alcança, você faz. Segundo a palavra, o sol parou por longas horas e a noite virou dia. Viu? Então você vê que ali, ó, diz até a quantidade de hora que parou, né? Então, e dia igual não houve. Continuando. Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Então você vê, ele está dizendo, eu imito Cristo. Se você me imitar, varão, você está imitando ao Senhor. Varoa, se tu me imitares, você está imitando a Cristo e não a Paulo. Mas ele fala assim para a nossa salvação, para o nosso bem, para nós imitar ele. Agora imaginou, Danilo, se eu fosse falar assim, ó, Danilo, me imite. Sabe o que você tem que fazer? Imitar eu mesmo. Do jeito que eu falo
e do jeito que eu faço. Aí a gente tem que saber assim, ó, eu tenho que ser conhecedor da palavra mesmo, para saber se o pastor Raimundo tá certo, porque senão cai os dois. Mas uma vez que eu sou o seu pastor, e eis que sou, ao menos até aqui, se você buscar imitar eu, você faz bem. Porque se você buscar imitar outros, pode fazer um grande mal. Porque aqui você pode conferir na escritura e qualquer um dos irmãos pode comprovar com você sem nenhuma contenda, sem nenhuma briga. Né? Sem ninguém ficar de mal de ninguém, sem ninguém pôr outro para a rua de castigo no banco, mas no outro lugar você corre esse risco. Se você abrir a boca contra o seu pastor, você está desligado do trono. É assim, não é? Porque eles fazem isso. Por isso que quem tem Cristo tem liberdade. E quem tem liberdade sempre vai falar aquilo que o Senhor falou para falar. Não pode se calar. Imagina só, você sabe tantas coisas da parte do Senhor e não narra para ninguém. O que adiantou? Cadê eu contarei todas as tuas maravilhas, Senhor? Cadê o Salmo 9, 2 e 1? Escondida aí, a luz escondida para não brilhar para ninguém, não serve. Viu? Serve para nada. Não é para esconder, é para você ensinar mesmo. Quando alguém pergunta para o outro onde está o outro, é sinal de preocupação, não é? É isso aí. Vamos lá. Sede meus imitadores, como eu também de Cristo. 2. Eu louvo-vos, irmãos. Você sabe o que é louvar os irmãos? Falar, né? Isso. Graças a Deus por vocês, irmãos. Vocês estão de parabéns. É ou não é? Viu? Aqui ele começa assim. Amém? Vamos correr? Vamos. Eu louvo-vos, irmãos. Vai devagar, mas não pode. Viu que eu preguei até aqui assim lentamente, mas agora eu vou correr um pouco mais. E vocês aguentam firme aí. Amém. Em nome de Jesus, nosso Senhor. E louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim, Paulo, e retendes e guardas os preceitos como vos ensinei. 3. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo varão, de todo homem, e o varão a cabeça da mulher, ou seja, da esposa. E Deus a cabeça, viu? Glória a Deus. Amém. Que é para a gente não ficar se achando, né? Em nada. É assim, não é? Olha só aqui, ó. É como assim, ó. Cristo com Jesus, Cristo com Deus, Deus com Cristo. É a mesma coisa. Cristo com Deus, Deus com Cristo, nós com Cristo e Cristo conosco. E lembra que o Senhor disse assim, né? Que sem Ele nada podemos fazer. Viu? Nós devemos total obediência a Cristo. É realmente como está escrito, ó, honrar ao Rei, honrar a Cristo. Quem não honrar a Cristo está desonrando a Deus, o Pai. Lembrando que a mulher, a esposa, é para honrar quem? E o marido também honra a esposa. É assim, não é? Mas quem é que é o cabeça? Viu? Glória a Deus. É assim, não é? Lembrando que Cristo nos honra. É ou não é? Não é assim? Ó, Jesus Cristo nos honra. Não é assim? E nós também devemos honrar a Cristo. Sempre. Porque Ele sempre também nos honra. Continuando. Essa parte aqui eu vou pular. Amém?
Versículo 4 eu vou pular. Versículo 5 eu vou pular. Versículo 6 eu vou pular. Versículo 7 eu vou pular. O 8 eu vou pular. O 9 é para fazer vocês entenderem mais ainda. Porque também o varão, o homem, não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem, por causa do varão. Vou pular o próximo versículo também. 11. Todavia, nem o varão, nem o homem é sem a mulher, nem a mulher sem o varão, sem o homem, no Senhor. Que é para ninguém ficar se achando dentro de casa, né? Porque o que eu já ouvi aqui nessa rua aqui, de mulher dominando homens. E eu aqui dentro da igreja, fiquei quietinho. Eu vou abrir porta para falar lá fora? Mulheres querem pôr homem? Nem a mulher é mais do que o homem, é assim, não é? Todos dois têm que honrar um outro. Isso, continuando. Mas todavia o homem é o cabeça. Com certeza. A mulher que não buscar honrar o seu marido, ela está recebendo 0 todo instante. E isso eu ensinei para ela ali desde os primeiros dias. E ela chorava que chorava, porque na casa dela era uma guerra nessa ali. Era nessa ali. E como era a guerra nessa ali? Porque o início dessa ali aqui comigo foi mais difícil do que os anos que ela passou em outras igrejas. Eu falei assim: Senhor, o Senhor mandou essa ali para vir comigo, mas e eu falando com ela dessa maneira, Senhor, e ela nesse chororô todo aí, e nem entendendo muito bem. E agora, Senhor, daqui uma hora eu vou ficar sozinho de novo. Aí eu te disse assim: não, prossiga. Depois, quando veio bomba de todo lado para cima dela, ela pode suportar sossegadamente. Viu? O que ela aprendeu lá na frente, depois do choro, ela não errou o caminho. Ela só fez o que ela queria fazer, mas ela sabe que o que ela fez, ela sabia que ela tinha um responder. Continuando. Agora aqui, vamos pular para o 17, tá bom? É só para nós entender um pouquinho das coisas. Agora aqui vem umas partes muito importantes também. E vão pôr importante nisso. 17. Porque nós começamos com a palavra dizendo assim, eu louvo vocês, irmãos. Vocês estão de parabéns. Lembra disso? Sim. É isso que eu quero chamar a sua atenção. Por isso que eu li até aqui, pulando os outros capítulos, os outros versículos. Amém? Lembrando que eu não sou de fazer isso, amém? Vamos lá. 17. Nisto, porém, que vou dizer-vos, eu, Paulo, não vos louvo. Ou seja, dou 0 para vocês. Mas em que, Paulo? Porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Viu que bronca? Agora, pastor, você vai ter que me dizer aí o que eu estou fazendo. Se acalma. 18. Porque, antes de tudo, ouçam que quando vos ajuntais na igreja, é assim, não é? Porque, antes de tudo, ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós desacordos, há entre vós dissensões, há entre vós brigas mesmo, para que um quer fazer de uma maneira, outro quer fazer de outra. Isso é dissensões, desacordo. É assim, não é?
Tá certo, irmão Danilo? Tá certo. Olha lá, diácono Danilo. Olha lá. Porque, antes de tudo, ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões. E, em parte, eu creio que é assim mesmo. Pera aí, apóstolo Paulo. Quem é que falou para você isso? Que aqui há dissensões, que aqui há desacordos, que aqui não está se fazendo conforme tu ensinou para nós. Viu? Até alguém fofocando para ti, Paulo? Porque poderia falar comigo também, né? Ah, pastor Raimundo, alguém está fofocando para o Senhor. É assim, não é? Mas eu não posso dizer que falaram isso com Paulo, porque não está escrito isso. Olha lá, porque isso não é fofoca. Quando se fala a verdade, aprendam isso, né? Ah, irmão Ronaldo pegou firme com o Danilo aqui. Isso é fofoca? Isso, né? Fofoca quando você anda de cochiche por aí. E também dentro da igreja. Ah, o irmão Danilo. Ah, isso é fofoca. Porque antes de tudo, no 18, ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões. E em parte, eu creio que é assim mesmo. Viu que Paulo nem viu. Mas ele crê naqueles que falaram para ele que estava havendo dissensões na igreja. Lembra que tiver 2 ou 3 testemunhas, deve dar crédito? Se tiver errado, o problema é dos testemunhas. É ou não é? Porque o Senhor vai pegar os 3 ou os 2. É assim, não é? Testemunha, gente, da prisão nesta vida e na eterna. É assim, não é? Na eterna você não entra. Você vai para a eternidade, profundidade. Vamos lá. Por isso que é bom nunca ser testemunha contrária. Contrário à verdade. 19. Olha o que ele fala, ó. E até importa. E até é bom. É o que está falando, né? Até que é necessário. Necessário o que, Paulo? Que haja entre vocês heresias. Ah, não, vou pegar esse herege e mandar lá para fora, Paulo. Nananina, não. O Senhor nunca ensinou isso. Não é? Ensinou para deixar. Não é assim? Então, isso eu falo aqui agora, aqui lembrando do que o Senhor me disse. Aí eu lembro também das palavras de Paulo. O que o Senhor me ensinou, isso também eu te ensinei. O que o Senhor me ensinou, isso também eu vos ensinei. E não me canso de ensinar as mesmas coisas. Por quê? Porque isso é bom para vocês. E para mim? Também. Porque eu também não vou esquecer. E até importa que haja entre vós heresias. Para quê, Paulo? Para que os que são sinceros se manifestem entre vocês, ou seja, na igreja. Viu? Você viu, irmão Ronaldo, o irmão Danilo pregando o que ele falou? Vi. Aí ele falou que a ceia tem que ser no primeiro sábado do mês. Quem ensinou isso para ele? Apóstolo Paulo? Diácono Ronaldo? Arnaldo? José Antônio? Quem foi? Porque não é isso, não é assim? Gente, nós temos que saber. Vai falar para Paulo, ou para Pedro, ou para Tiago, ou para João, que nós vamos fazer a ceia no dia 28 de dezembro. Vai levar um 0. O que? Então, vai dar um 0. Não é assim? Sim. Ele vai falar assim, ó. Isso eu não te ensinei porque Jesus Cristo não me ensinou. Ou não é isso? Gente, se um de vocês falar assim, o pastor Raimundo falou isso, sendo que eu não falei, na hora eu dou um 0 para vocês. E sem nenhum medo. Não, meu irmão, eu não disse isso para você, mas você disse não. Ah, mas você falou assim. Ah, assim eu falei. Mas eu mandei você fazer isso tal dia, ou tal mês, tal hora, não. Continuando.
19. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros, para os que são sinceros, se manifestem entre vós. É isso que eu falo, se você tem conhecimento, abre a boca e fala. Se não tem, fica quieto, vai aprender. Depois que você aprender, parte para cima do varão. Varão, você não vai pregar mais isso aqui não. Isso aí é heresia. É assim, não é? Por quê? Porque agora você já sabe. Você vai poder discutir com ele na palavra. E pode discutir com o irmão? Pode e deve. Os apóstolos discutiram entre si e foi briga de tal maneira que houve até separação. E por que nós não podemos? O que não podemos é ficar de mal um do outro, como o irmão Ronaldo muitas vezes aqui ensinou isso pra gente, né? Se ele saber, ele estava ensinando, né, Zeli? Não, é ficar de mal que não pode, mesmo ficando brabo, mas ele fala, né? Então é ensinamento, porque é assim mesmo. Uma coisa é eu discutir com o irmão Edson, com o irmão Danilo, com o irmão Celi. A outra coisa é eu guardar a raiva, ficar de mal deles e ir embora com te pega lá fora, não vou mais na sua casa. É assim que se conversa agora? É assim que o homem de Deus discute? Estou de mal, irmão Edson. Na sua casa não vou mais. É assim que o homem